Cumprimentos, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e eu quero estar compartilhando aqui com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Muitas das vezes é um assunto que pouco se trata na igreja ou pouco se trata em uma rede social, mas é um assunto muito sério, muito importante, que as pessoas estão deixando de assumir os seus compromissos. Faz parte do compromisso, da responsabilidade do cristão. Amém? A palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Primeiramente, o que nós doamos, seja para a obra, seja o que contribuímos, seja para a obra, seja para o ministério, seja para a família, a palavra do Senhor diz que a gente temos que fazer segundo aquilo que a gente colocou no coração. Se você propôs algo no seu coração para fazer, independente do que você está esperando ou não, é muito importante que você seja fiel naquilo que você propôs. E a palavra do Senhor ainda fala: não é com tristeza, não é por necessidade. Aqui deixa bem claro que nós não podemos negociar, negociar favor, negociar propósito, negociar voto, negociar dízimo. Por quê? Porque é algo que precisa ser voluntário e precisa ter alegria para fazer isso. Quando o assunto é dinheiro, muitos começam a se esquivar, ou preferem trocar de assunto. Aí, claro, Deus é o dono do ouro e da prata, de todas as coisas. Deus não precisa de dinheiro. Claro que Deus não precisa. Deus não precisa do dinheiro, mas a obra do Senhor precisa. A obra do Senhor precisa do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição. Não é somente só contribuir, levar o seu dinheiro na igreja e falar: eu sou dizimista e pronto. Não. É muito importante, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara. Se você leva o seu dízimo, a sua contribuição, o seu voto perante o altar do Senhor, a palavra do Senhor diz que não é para levar com tristeza, não é para levar com raiva, não é para levar por obrigação, mas com alegria, segundo aquilo que já está proposto no coração. Não é: eu vou dar o meu dízimo, porque a palavra do Senhor diz que se eu dizimar, o devorador é repreendido, as janelas do céu se abrem. Mas não é uma necessidade, não é uma troca. O dízimo é algo que você está colocando diante do altar do Senhor, está fazendo com que a obra de Deus se mantenha de pé. É muito importante, irmãos. Não tem como, por mais que uma igreja ela tenha o seu próprio terreno, o seu próprio local de adoração, mas ela tem conta de água, tem conta de luz. A igreja precisa manter, assistência social, a igreja auxilia pessoas. Eu mesmo confesso para os irmãos que muitas coisas que foram ali entregues na igreja, eu fui muito abençoada dentro da minha própria igreja, porque Deus sabia da minha necessidade. Então, quando o pastor ele tem essa visão, ele sabe, irmãos, ele sabe quanto é importante. Mas muitos questionam a respeito: mas que o pastor está comprando casa, está comprando carro, tem carro bom, usa o dinheiro da igreja para pagar isso, para pagar aquilo. Irmãos, faça a sua parte. A própria palavra do Senhor diz também que o trabalhador é digno do seu salário. E se o pastor é um homem de Deus, se ele é um servo do Senhor, ele vai ser um bom administrador. Ele vai saber o que a igreja precisa, o que a igreja necessita, que a obra precisa. Mas se ele não for, você não pode deixar de cumprir a sua parte, o seu compromisso com Deus. Porque quando se fala de dizimista, é um compromisso com a obra, é um compromisso com Deus. Por isso que o Senhor, Paulo está falando aqui, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. É para contribuir com alegria, É com alegria, não é com tristeza.
né, com arrependimento. Eu tenho que dar. Vai emburrado para levar uma oferta. Fala de oferta na igreja, né? Gastamos com tantas coisas, né? Com doce, bolo, salgado, roupa. Às vezes nem precisa de sapato, tá lá comprando sapato. Às vezes nem precisa de uma blusinha, mas tá lá comprando. Então são coisas, irmãos, que você pode investir na obra do Senhor. E aí, irmãos, para comprar para nós, para beneficiar nós não achamos ruim, nós não questionamos, nós não murmuramos. Mas quando se fala em contribuir, em ofertar, em ajudar a obra do Senhor, irmãos, quanto questionamento, quantas murmurações. A primeira coisa que as pessoas falam é que o pastor está roubando o dízimo da igreja. Tem igrejas por aí que nem é 10% mais. Você tem que ser dizimista de 30%. Tem igrejas que você só toma ceia se você dá o seu dízimo. Então são coisas, irmãos, que cada um precisa saber. Muitas pessoas não têm bênçãos porque elas não abrem a mão para a obra, não abrem o coração para a obra. E quando vai dar uma oferta, muitas das vezes escolhe aquele tanto de 5 centavos, tanto de 10 centavos. É errado isso, irmã? Não é. Mas se você pode dar o melhor, por que você não dá? Né? Tá pensando que Deus, tá achando que Deus é mendigo ou porque é assim que os mendigos são tratados. Ninguém pega 100 reais para dar para o mendigo. Ninguém pega 50 reais, ninguém pega 10 reais para dar para o mendigo. Vai pegar 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, até 2 reais e olhe lá. Mas para a casa do Senhor, Deus está vendo. Muitas pessoas não são abençoadas porque não abençoam a obra do Senhor. Não se importa com a igreja. Irmãos, a igreja precisa de limpar. A igreja precisa de papel higiênico, a igreja precisa de desinfetante, precisa de uma vassoura, de um pano de chão. Então, muitas coisas é distribuído na obra do Senhor. Então, às vezes, a pessoa não tem nem se compadece. Às vezes, o pastor vai buscar, leva as ovelhas, busca, traz, ninguém pergunta, né? Da onde que está saindo essa gasolina? Ninguém pergunta se pode contribuir, se pode ajudar, se está precisando de alguma coisa. A primeira coisa que faz é julgar o pastor. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você. Por isso que a palavra do Senhor também diz que roubará o homem a Deus. Está lá em Malaquias. Em que nós temos roubado? Se você rouba a Deus naquilo que é para você entregar a Deus, você está sendo ladrão. Eu quero achar aqui, Malaquias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, vou estar achando que eu quero deixar esse versículo. Então muitas das vezes nós somos ladrões, nós acusamos as pessoas que estão administrando, os líderes da igreja que estão roubando a igreja, e nós, quando nós não damos, por negligência, quando nós não queremos ser dizimista, quando nós não queremos ser ofertantes, será que nós também não estamos roubando a Deus? Será? Então a palavra do Senhor diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só achar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 8, diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí vem o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Tá vendo aí? Então muitas vezes, muitas pessoas estão debaixo de maldição porque estão roubando a Deus. Estão roubando os 10%. Estão roubando. Cadê teus 10% de meditação na palavra, de oração? Cadê teus 10% de adoração a Deus? Cadê os seus 10% de dedicação a Deus? Às vezes você pode até ser dizimista, contribuinte, mas em outras partes você pode estar roubando a Deus também. O tempo nosso com Deus é precioso. É 10% do dia. Então se você tem, um dia tem 24 horas, você tem 2 horas e 40 minutos para ofertar a Deus, dedicar a Deus. Não é muito tempo. Se você fizer um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde e um pouquinho à noite, você vai ver que você está fazendo com que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Então, independente de qualquer situação,
e de qualquer adversidade. Se você quer ser abençoado, abençoe. Se você quer receber bênção, seja você um abençoador. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é obrigado, mas você tem compromisso. Se você tem compromisso, automaticamente você tem a responsabilidade de fazer com que esse compromisso seja cumprido todos os dias da sua vida. Amém? Deus abençoe. Deus abre, que o Espírito Santo venha abrir o seu coração, venha transbordar a sua alma, venha encher, que você seja generoso, que você seja generosa. Para de ficar colocando coisas na cabeça, porque você ouviu falar. Nem todos os pastores são assim, nem todas as pessoas que estão na frente do trabalho são iguais aos outros. Tem pessoas muito sérias fazendo a obra do Senhor, e quando você recusa a dar o seu dízimo, você está automaticamente deixando de ser um missionário, deixando de cumprir a sua missão, deixando de cumprir o seu papel de cristão, deixando de ser abençoado. Nós acabamos de ler aqui. Então, que o Espírito Santo de Deus faça fluir dentro de você. Olhe, você tem orado, você tem buscado. Seja um ofertante, seja um dizimista, cumpra o teu voto. Seja contribuinte de uma obra, ajuda o missionário, se levante, faça algo para o reino do Senhor. Aleluia. É melhor você compartilhar com amor, com dedicação, com simplicidade, porque assim o Senhor vê. O Senhor vê, e o próprio versículo diz assim: fazei prova de mim, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para recolherdes. Aleluias. E aí vem, não adianta a gente pegar só esse versículo se a gente não cumprir o versículo 10 de Malaquias 3. Aí o versículo 11 diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso só vai acontecer se você cumprir a sua parte no versículo 10 de Malaquias 3:10. Amém? Deus abençoe. E que o Espírito Santo possa falar profundamente no seu coração.